O Senhor não entende o que Deus faz. Eis porque o Senhor pode confiar nele, Jesus Cristo e a Palavra de Deus. Talvez o Senhor esteja passando por uma fase em que nada faz sentido. O Senhor orou, acreditou, mas as coisas estão dando errado. O Senhor olha para a sua vida e não entende o que Deus está fazendo. O Senhor se sente perdido, abandonado ou até mesmo castigado. Mas e se esse silêncio, essa confusão, estivesse na verdade escondendo uma resposta? E se Deus estiver agindo mesmo quando tudo parece estar parado? Este vídeo trará 22 revelações profundas para ajudá-lo a entender por que o Senhor pode continuar confiando, mesmo quando tudo parece embaçado. Antes de mergulhar no primeiro ponto, lembre-se de se inscrever e curtir este vídeo para apoiar este canal e juntos espalharmos a palavra de Deus e tocarmos outros corações que precisam dela. Ponto número 1. Deus trabalha no invisível, não no instantâneo. Muitas vezes, os senhores querem ver resultados imediatos, mas Deus trabalha no invisível, no momento certo. Um senhor orou para que seu negócio decolasse. Ele estava fazendo tudo certo, mas os clientes não apareciam. Ele pensou que Deus havia se esquecido dele. O que ele não sabia era que alguém estava falando sobre ele nos bastidores e que uma parceria iria mudar tudo. 3 meses depois, ele recebeu um telefonema que mudou sua vida. Solução. Mesmo quando o Senhor não consegue ver, Deus faz conexões em segredo. Continue avançando com fé. Ponto número 2. Deus não segue seu cronograma. O Senhor tem expectativas claras, prazos, mas Deus não trabalha como o Senhor. Uma senhora orou para ter um filho. Os anos se passaram. Ela duvidou, mas um dia ela engravidou. Aos 42 anos, foi o ano perfeito, aquele em que ela finalmente teve paz, e seu casamento estava mais forte. Solução. Deus nunca atrasa. Ele sempre age no momento perfeito, mesmo que não seja aquele que a senhora planejou. Ponto número 3. Deus prepara o Senhor para o que ele lhe prometeu. Antes de Deus lhe dar uma bênção, ele se certifica de que o Senhor pode lidar com ela. Um jovem queria ser pastor. Ele sonhava em falar diante de multidões. Mas Deus o enviou primeiro para limpar a igreja, nas sombras. Mais tarde, ele entendeu que Deus formou seu coração antes de sua boca. Solução. Não despreze os pequenos passos. Deus forma o seu caráter antes de erguer o Senhor. Ponto número 4. Deus o protege, mesmo quando o Senhor é rejeitado. O que o Senhor vê como uma porta fechada muitas vezes é proteção divina. Uma senhora estava orando para se casar com um homem. Tudo parecia perfeito, mas o relacionamento foi por água abaixo. Ela sofreu. Anos depois, ela descobriu que o homem estava levando uma vida dupla. Solução. O que Deus tira nunca é para punir o Senhor, mas para preservá-lo. Confie nele. Ponto número 5. Deus às vezes o distancia para falar melhor com o Senhor. O barulho do mundo muitas vezes impede que o Senhor ouça Deus. Um senhor perdeu o emprego de repente. Ele entrou em um período de solidão, mas no deserto ele redescobriu a oração, a Bíblia e a paz. Foi lá que ele recebeu uma visão clara de sua missão. Solução. Deus às vezes o isola para revelar melhor a vontade dele para o Senhor. Busque-o em silêncio. Ponto número 6. Sua dor não significa que Deus esteja ausente. O sofrimento não significa que Deus esteja longe. Uma jovem senhora perdeu a mãe. A senhora clamou aos céus, arrasada. Durante meses, ela não sentiu nada, mas um dia, durante a adoração, ela sentiu um calor profundo. Era a presença gentil e reconfortante de Deus. Solução. Deus chora com a senhora. Ele está próximo dos que sofrem. Não se feche para ele. Ponto número 7. Deus usa o caos para criar ordem. Assim como formou a terra a partir de um vácuo, Deus transforma a desordem em beleza. Um pai estava passando por uma crise familiar. Divórcio, dívidas, filhos irritados.
Ele achava que tudo estava perdido. Mas ao entregar tudo a Deus, os corações se reconciliaram. Solução: o caos não é o fim. Muitas vezes, é o início de uma nova criação divina. Ponto número 8. A fé começa quando a lógica termina. O Senhor quer entender tudo, mas Deus age além da sua compreensão. Um estudante precisava pagar suas mensalidades escolares. Ele orou, mas não havia uma solução visível. No dia anterior ao vencimento do pagamento, um ex-professor lhe enviou uma transferência inesperada. Solução: acredite mesmo quando tudo parecer impossível. É nesse momento que Deus trabalha com mais afinco. Ponto número 9. Deus fala de forma diferente quando o Senhor se recusa a ouvir. Quando o Senhor ignora os sinais suaves, Deus às vezes fala mais alto. Um senhor sentiu que tinha de deixar seu emprego tóxico. Ele resistiu. Um esgotamento o obrigou a parar. Foi então que ele redescobriu sua verdadeira paixão. Solução: ouça os sussurros de Deus antes que o vento comece a soprar. Ponto número 10. Deus permite que as tempestades criem raízes. Ventos violentos revelam a profundidade de suas raízes. Uma senhora perdeu seu conforto da noite para... Ponto número 11. O que o Senhor chama de fim, Deus chama de transição. Uma estação pode parecer estar terminando, mas está apenas começando. Um missionário foi demitido de seu posto. Ele pensou que havia fracassado, mas, alguns meses depois, abriu um centro de ajuda que abençoou centenas de pessoas. Solução: Deus fecha portas para abrir um novo caminho para o Senhor. Ponto número 12. Deus nunca o esquece, mesmo quando o Senhor duvida. Suas dúvidas não afastam Deus. Um jovem desistiu de orar, achando que Deus não o estava mais ouvindo. Um dia, por acaso, ele abriu uma Bíblia que lhe havia sido dada anos atrás. O versículo que ele leu falava exatamente de sua situação. Solução: Deus persegue o Senhor com amor. Volte para Ele, pois Ele está sempre presente. Ponto número 13. Deus usa seus erros para moldar o Senhor. Até mesmo suas más escolhas podem se tornar ferramentas de transformação. Um senhor arruinou seu casamento por causa do orgulho. Mas ele decidiu confessar tudo, pedir perdão, e Deus restaurou sua família. Solução: entregue a Ele até mesmo suas falhas. Ele restaura o que o mundo quebra. Ponto número 14. O que o Senhor está esperando já está a caminho. Deus já lançou a resposta à sua oração. Uma senhora orou pedindo cura. Os médicos não conseguiram encontrar nada. Mas quando ela foi transferida para outro hospital, um especialista descobriu o problema real e iniciou o tratamento correto. Solução: mantenha a esperança. A resposta pode já estar a caminho, escondida de seus olhos. Ponto número 15. Deus trabalha mais no Senhor do que ao seu redor. Às vezes, o verdadeiro milagre é a transformação interior. Um senhor orou para ganhar mais dinheiro, mas Deus mudou seu coração, seu estilo de administração e sua relação com o dinheiro. Ele não ficou rico, mas livre. Solução: não procure sempre por mudanças externas. Observe o que Deus está fazendo no Senhor. Ponto número 16. Deus viu o que o Senhor não sabe. Ele sabe o que está por vir amanhã. Uma senhora estava determinada a aceitar uma oferta de emprego no exterior. Mas Deus colocou obstáculos no caminho. Poucos meses depois, a empresa foi à falência. Solução: confie naquele que conhece o futuro melhor do que o Senhor. Ponto número 17. Deus espera pelo seu sim total, antes de agir plenamente. Ele age quando o Senhor se entrega completamente. Um jovem manteve certas áreas de sua vida fechadas. Ele orava, mas sem abrir mão do controle. Quando ele se rendeu completamente, tudo mudou. Solução: quanto mais o Senhor se entrega, mais Deus se revela. Ponto número 18. Deus transforma épocas de silêncio em épocas de milagres. O que parece longo e vazio
muitas vezes se torna a base para os maiores testemunhos. Um casal estava orando por um filho há 10 anos. No dia em que pensavam que iam desistir, souberam de uma gravidez surpresa. Solução: Deus nunca está inativo. Ele prepara uma resposta maior do que as expectativas dos senhores. Ponto número 19. A confiança atrai a paz. Quando o Senhor decide confiar nele, experimenta uma paz que nada pode explicar. Um homem ansioso decidiu um dia parar de controlar tudo. Ele começava todas as manhãs dizendo: Senhor, hoje eu confio no Senhor. Sua ansiedade desapareceu gradualmente. Solução: a fé acalma. Repita sua confiança todos os dias, mesmo que o Senhor ainda não entenda. Ponto número 20. Deus usa sua vida para inspirar outras pessoas. O que o Senhor vivencia muitas vezes se torna uma mensagem para os outros. Uma mulher que se recuperou de um câncer compartilhou seu testemunho em sua igreja. Dezenas de pessoas foram fortalecidas. Solução: sua história não é apenas para o Senhor. Ela carrega uma missão. Ponto número 21. Deus é fiel, mesmo quando o Senhor vacila. Sua fraqueza não muda a fidelidade dele. Um homem se afastou de Deus por anos. No dia em que voltou, foi recebido por uma paz imensa, como se Deus estivesse esperando por ele. Solução: Deus permanece fiel, mesmo quando o Senhor duvida ou foge. Ponto número 22. A maior prova de amor é a cruz. Quando o Senhor duvidar, olhe para a cruz. Um adolescente se sentia inútil e abandonado. Ao assistir a um filme sobre Jesus, ele percebeu: alguém morreu por mim. Eu valho alguma coisa. Solução: Jesus provou seu amor de uma vez por todas. O Senhor pode confiar nele, mesmo sem entender tudo. Conclusão: o Senhor pode não entender o que Deus está fazendo. O Senhor experimenta silêncios, atrasos e frustrações. Mas em meio a tudo isso, Ele age, Ele molda, Ele protege, Ele prepara. O Senhor não precisa entender tudo para confiar nele. O Senhor só precisa saber de uma coisa: Deus é bom, fiel e o ama profundamente. Lembre-se de que cada momento tem um propósito, mesmo quando esse propósito lhe escapa. Inscreva-se para receber mais vídeos sobre Jesus e as palavras de Deus.